Bom, então vamos para o último painel dessa nossa primeira reunião preparatória, que está sendo muito proveitosa. Temos recebido um feedback muito grande das pessoas. Inclusive, hoje estamos com mais de 670 participantes. É uma grande alegria verificar que estamos conseguindo a participação efetiva de todos os tribunais. E passamos, então, ao lançamento do Prêmio CNJ de Qualidade 2020. O foco da apresentação serão as novidades de 2020. De forma bem resumida, nós vamos ter uma nova divisão dos eixos temáticos, com estruturação em 4 eixos: governança, produtividade, transparência, dados e tecnologia. Nós teremos uma nova forma de premiação para o segmento de justiça, como será explicado pela Gabriela, diretora executiva do DPJ. Simplificação de documentos formais e inclusão de fase de contestação prévia na parte documental, atendendo, inclusive, a pedidos dos tribunais. Explicação dos novos requisitos, também pela Gabriela. E a importância do produto que foi lançado hoje, DataJude, no prêmio, inclusão de novas formas de verificação da conformidade e da consistência dos dados, e previsão de que, a partir de 2021, todos os dados de produtividade, inclusive do Justiça em Números e das metas, passem a ser medidos pelo DataJude. Vejam que o DataJude é um grande instrumento de trabalho para nós e para os tribunais, para evitarmos retrabalho, para termos maior segurança nos dados, maior transparência, e isso, de fato, vai dar um salto de qualidade, né, para todas as ações e todas as políticas judiciárias. E, por fim, a avaliação do impacto da pandemia nos requisitos do prêmio, um tema que também já foi abordado no quadro anterior. Então, desde já, passo a palavra a Gabriela Moreira para a sua apresentação. Obrigada, doutor Richard. Novamente, boa tarde. Então, como o doutor Richard já falou, né, o prêmio agora está dividido em 4 categorias. Então, um dos objetivos dessa divisão foi justamente atender à questão dos indicadores dos macrodesafios. Como temos nesse ano um macrodesafio específico voltado à transparência, e o indicador proposto sai justamente do resultado da pontuação do prêmio. Então, um dos motivos para a gente separar a transparência em um eixo temático à parte foi esse, atender a proposta de indicador de macrodesafio da transparência. Então, a gente continuou com governança, que já tinha, produtividade, transparência e dados e tecnologia, juntando a questão do DataJude com outras questões de TI que já existiam também, como o uso de PJE, processos eletrônicos, etc. Então, no mecanismo, e eu vou passar pelos, agora a nova forma de premiação, como é que vai ser. O prêmio Excelência, ele já existia, mas ele tinha um ponto de corte de 95% da pontuação. Ano passado, a gente não conferiu esse prêmio a nenhum tribunal. A gente reduziu para 90%, e acreditamos que com esse novo patamar, a gente, esse ano, tenha eleito o melhor tribunal do judiciário, e será conferido ao tribunal que atingir a maior pontuação, desde que supere o 90%. A premiação por segmento de justiça, também, de forma a dar uma chance mais paritária a todos. Aqui, os itens de concorrência, a justiça estadual acaba por concorrer em mais itens do que outros segmentos, por exemplo, por suas questões de tratar de casos de violência doméstica, de júri, e outros tipos de processo que em outros ramos não tem, acaba tendo um número de requisitos maior para ir atrás. Então, por isso a importância de separar. A gente mantém o mesmo critério praticamente do ano passado, que é uma nota mínima de 70%, mantém as quantidades de pontuação na medida do possível, proporcionais ao segmento. Então, na estadual, são os 3 primeiros colocados,
Na do trabalho, na eleitoral também, os 3 primeiros colocados. Na federal, o maior colocado, na militar, o maior colocado, e entre os tribunais superiores, a gente não, né, não poderia concorrer entre eles, são tribunais com características muito distintas, então a avaliação fica em cima da nota individual, sem um ranking. Na categoria ouro, na estadual e na eleitoral também, né, que são 27 tribunais entre a quarta e a 10ª, maiores pontuações. Na Justiça do Trabalho, entre a quarta e a 9ª. Na Justiça Federal, na Justiça Militar, a segunda maior pontuação. E a nota de corte mínimo, 60%. No prêmio prata, ficam entre a 11ª e a 18ª maiores pontuações na estadual e na eleitoral. Do trabalho, entre a 10ª e a 16ª maiores pontuações. Justiça Federal, 3ª e 4ª maiores pontuações. E Justiça Militar Estadual, 3ª maior pontuação. A nota mínima também 50% para atingir, para ser congratulado. Outra novidade que a gente simplificou alguns requisitos formais. Muitos tribunais se queixaram, né, no ano passado de perder ponto por questões de detalhe, porque não botou um e-mail de um servidor, ou porque não identificou que aquela pessoa nomeada para aquele comitê era um magistrado, era um servidor, era um portador de deficiência, né, dependendo do requisito em si. Então, a gente trouxe uma forma de comprovação um pouco mais simples, com mais foco, exigindo relatórios de ações, né, e com menos detalhe nesse tipo de forma de nomeação e tudo. O importante é que a portaria, né, do grupo esteja em vigor e que o relatório de ações ou as atas demonstrem que foram feitas atividades nesse período. E, claro, também a portaria traz uma previsão de que são aceitas reuniões por videoconferências, cursos em AD e todos os meios, né, virtuais que a gente precisa lançar mão, né, durante o ano de 2020. E questões, por exemplo, como o mero envio de dados, né, do justiça-número, do módulo de produtividade mensal, né, demandas repetitivas, mês do júri, semana para quase casa, entre outros sistemas, eles deixam de pontuar e passam a ser um requisito, porque a pontuação vai ser pela avaliação do DataJude em comparação com esses sistemas. Então, a gente deixa de pontuar o mero envio de um dado, né, e passa a avaliar, de fato, a qualidade desse dado enviado, pelas suas várias formas. Na governança, a gente tem um critério novo da judicialização da saúde, né, um papel importante do judiciário de diminuir essa judicialização, foi objeto de uma das setoriais hoje da manhã, uma solicitação da conselheira Candice, e importante nesse momento, né, que o judiciário também cumpra com seu papel de desafogar, né, o executivo, na medida que ele promova a redução da judicialização da saúde. E então, entre os itens, né, na judicialização da saúde, tem a publicação de enunciados, recomendações, realização de ações interinstitucionais, né, voltadas para a redução da judicialização e apoio aos NATJUs, existência de várias especializadas, que já é uma previsão da resolução de 2016, a 238, que os magistrados sejam cadastrados, né, tenham acesso aos pareceres, tenham acesso às notas técnicas para que consigam fazer suas decisões, e que a base de dados local, né, quando houver NATJUS local, que esses pareceres locais sejam remetidos à base nacional, para que a gente possa ter um repositório único também em nível nacional. É importante para que todos os magistrados do país possam ter acesso a essas notas técnicas. Outro critério é sobre a segurança, né, a Comissão de Segurança Institucional do Poder Judiciário. Então, praticamente enviar o ato normativo que compõe, né, essas comissões que têm que estar em funcionamento, e conforme, né, preconiza a resolução 291, essa comissão é responsável por elaborar um plano de segurança orgânica e um plano de formação e especialização dos agentes de segurança. Então, basta encaminhar esses planos e pronto. Na sustentabilidade, é um indicador já existente, era um índice já existente, o que muda é apenas que o ano passado a gente mediu por vários indicadores explicados, né, como consumo de papel, água, copo, e esse ano passa a ter um indicador sintético que já constava no balanço socioambiental desde o ano passado. Esse ano o balanço socioambiental será publicado
publicado agora início de junho também. E o IDS ele é um indicador sintético, né? Vai ser a mesma metodologia que foi aplicada no ano passado, como é em comparação 2019, ainda em comparação 2000, e uma comparação na série histórica também, verificando se houve uma melhoria individual dos tribunais entre 2018 e 2019, e na Justiça Eleitoral entre 2017 e 2019. Na produtividade, o tempo de julgamento das medidas protetivas também foi objeto hoje de um painel específico, conduzido pela conselheira Maria Cristina Ziovan, na medida que o CNJ, inclusive, tem uma determinação legal, né, de manter um Banco Nacional de Medidas Protetivas, que vem do próprio DataJude, esse Banco Nacional. Então, na produtividade, a gente inclui o tempo de julgamento das medidas protetivas, inclusive aquelas concedidas por autoridade policial, claro, o tempo da homologação do juiz, o tempo de julgamento das ações de recuperação judiciária e falência, o tempo de julgamento nas ações previdenciárias de benefícios de prestação continuada, BPC, são destinadas aos idosos e aos portadores de deficiência. Entram duas questões relacionadas à adoção e acolhimento, e uma reavaliação a cada 3 meses das crianças acolhidas, e a gente verifica hoje nos dados que ainda existe um atraso nessa reavaliação, e também o julgamento dos processos de adoção em até 120 dias, ou 140, se tiver prorrogação. Também a gente verifica que ainda uma parcela significativa dos processos tem levado mais do que 240 dias. Então, são dados que vêm do Sistema Nacional de Adoção, que também foram incorporados no prêmio. E realização de audiências e sessões de julgamento virtuais por videoconferência, agora nessa fase de 2020 que a gente está vivendo, também será valorizado. Critérios o eixo da transparência, aproveita, né, o ranking da transparência, a ouvidoria, que antigamente estava em governança, vem para transparência, e faz bastante sentido, né, é uma transparência passiva, mas é uma transparência. E como novo critério entra na publicação dos diários de justiça eletrônico, de despachos, decisões, interlocutórias, sentenças, os atos processuais. No eixo dos dados e tecnologia, e aqui entra a grande novidade mesmo, né, a maior mudança, que é a questão do DataJude. Então, o DataJude tem uma importância enorme nesse eixo, e ele vai ser utilizado como comparação com vários sistemas existentes. Eu vou passar um a um aqui daqui a pouco, mas é extremamente importante esse processo de conferência e validação do DataJude. A gente tem 2 formas de fazer com que o DataJude se torne uma fonte oficial, para que aquele cronograma apresentado hoje no início da reunião preparatória possa ser seguido, e que a gente, em setembro, tenha dados públicos oriundos do DataJude. É uma questão de conformidade e uma questão de consistência. Os dados, eles têm que ser os mesmos. Eu não posso ter um número no Justiça e Números, nas metas, no módulo, né, no sistema que foi, e ter outro quando eu faço a extração pelo DataJude. O DataJude nada mais é do que toda a movimentação processual, todos os processos que estão em trâmite com os das tabelas. As tabelas existem foram implantadas por uma resolução em 2006, estão em vigor desde 2010, então é absolutamente necessário o uso dessas tabelas, o envio para o CNJ, né, do dado correto, para que a gente possa captar por uma única base de dados todas as informações que hoje são buscadas por sistemas individuais. Então foi isso que o DataJude traz um novo corpo aí dentro desse eixo dados e tecnologia. Outra novidade também dentro do DataJude é o percentual de processos pendentes tramitando no PJE, que também foi uma solicitação da Comissão Permanente de Tecnologia. Então, como eu falei, né, em relação ao DataJude, a conformidade consiste na validação das classes, dos assuntos, dos movimentos, dos complementos também, que a gente precisa muito dos complementos para identificar, por exemplo, se uma audiência foi realizada, se uma medida protetiva foi concedida para uma mulher, para uma criança, que medida foi concedida. Então, tudo isso estão nos complementos, a gente necessita desses dados. Consistência, né? Então vai entrar. Antigamente a gente comparava Justiça e Números com o módulo de produtividade mensal. Agora a comparação não vai ser Justiça e Números com o módulo de produtividade mensal, vai ser Justiça e Números com o DataJude, o módulo de produtividade mensal com o DataJude. A consequência dos 2 itens estarem certos é o que já acontecia antes, era a conferência de um para o outro. Então, as metas nacionais com o DataJude,
o Banco Nacional de Demanda Repetitiva e Precedente Obrigatório com o DataJude, a violência doméstica e familiar contra a mulher, resolução 254, medidas protetivas, programa pela paz em casa, com o DataJude, e tudo isso são sistemas que vão deixar de ser informados, né, na hora que o DataJude estiver certo. Por isso que eles estão no prêmio, porque eles têm papel estratégico para que a gente, o ano que vem, não tenha mais esses sistemas, essa parte. A Mesa Nacional do Júri com o DataJude, o SNA, né, o Sistema Nacional de Adoção com o DataJude, e aqui o movimento é um pouco ao contrário, o que a gente quer é que o SNA seja utilizado, que as adoções sejam feitas pelo sistema, né, e o DataJude aqui é ferramenta de conferência disso, então inverte um pouco o papel. No CNACL, o Cadastro Nacional de Adolescentes Suspeito com a Lei, também tem um papel de emissão de guia, então também é um sistema, não é só um cadastro estatístico, então ele também tem esse papel inverso, assim como o SNA, o DataJude, como ferramenta de conferência de que as guias estão sendo emitidas pelo cadastro. Então, no DataJude, né, os senhores terão até o dia 31 de julho para efetuar todas as correções nos dados. No dia 10 de junho, como já foi anunciado, a gente tem um workshop para discutir, né, mais tecnicamente e de forma mais próxima, né, virtualmente próxima, né, com participação de magistrados, servidores da área judiciária, da área de estatística, da área de TI. A união dessas três áreas no trabalho é essencial. A gente não consegue só com um desses setores avançar. Então, a compreensão do negócio, do direito, com como se analisa um dado, de como se extrai, como se faz uma query, né? Então, assim, é a estatística com a TI, com o judiciário, com a área judiciária mesmo, com magistrados e servidores dessa área, que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo, para que em setembro, né, como já foi anunciado, esses dados todos sejam disponibilizados ao público, como o Dr. Richard já adiantou, que todos os dados do ano que vem já sejam calculados pelo DataJude, inclusive PCJus, taxas de posicionamento, metas, todos existentes. A documentação, todos aqueles documentos comprobatórios, né, que, né, já existiam e continuam existindo, deverão ser enviados entre o dia 1º e 10 de setembro de 2020, e aqui é um pedido, né, dos tribunais, que já vinham pedindo para a gente, essa fase prévia de avaliação. Então, o CNJ vai disponibilizar essa avaliação prévia, os senhores terão 3 dias úteis para contestar por meio de um formulário eletrônico simplificado, e o CNJ vai reavaliar, né, com base nas justificativas apresentadas, sendo possível uma reconsideração. Agora, não é uma fase para enviar um documento, né, que porventura não tenha sido enviado antes, para complementar uma informação, é uma fase similar à de recurso mesmo, né? Uma fase para mostrar suas justificativas e contestar uma avaliação que pode ter sido errada, pode ter sido injusta, né, pelo CNJ. E assim, de forma que a premiação do final do ano já contém essa análise prévia de recurso. Ficando mantido o recurso pós-premiação para os demais requisitos de produtividade e principalmente em relação aos dados. Mas são recursos que são feitos por, né, programação, por scripts, então é diferente a sistemática. E, por fim, né, o grupo de trabalho que foi instituído pela portaria 74, o conselheiro Kevin preside, o Dr. Richard faz parte, o Dr. Cal, Fabiana, todos os conselheiros da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento integram esse grupo de trabalho. Foi avaliado cada um dos requisitos e para cada um dos requisitos foi pensado se eles deveriam ser mantidos ou não para o prêmio 2020. Então, a portaria vai trazer um artigo novo, né, em disposições transitórias, de como algumas questões serão avaliadas nesse ano. Então, por exemplo, saúde admite-se, além de ações para enfrentamento das 5 doenças mais frequentes, também ações para enfrentamento à pandemia. Redução da taxa de funcionamento líquida, por ser um indicador comparado que atingia o ano de 2020 e era um indicador do próprio tribunal no sentido de redução, né, com uma meta de redução da taxa de congestionamento, a gente foi desconsiderado para esse ano em específico, né, levando em consideração que pode haver um aumento, mas em razão de uma situação atípica que a gente vivencia. Processo antigo, né, também o requisito que já existia, ele fica mantido, mas o ponto de corte do que era considerado como processo antigo ficou mantido. Então, ou seja, eram todos os processos anteriores a 2014. A tendência seria a gente jogar isso um ano para frente.
mas a gente manteve esse ponto de corte de 2014, ou seja, tudo que já foi feito para o prêmio de 2019 vai ser valorizado para 2020, mais o que foi feito também nesse período todo. E em 2021 a gente vai avaliar os impactos, né, porque muitos dados do prêmio são relativos ao ano anterior, são relativos a 2019. Então, ano que vem, a gente faz essa avaliação novamente e verifica como adequar a custaria em 2021 à situação vivenciada em 2020. É praticamente isso. Todos podem, então, perceber que o CNJ revisou então, os critérios do prêmio CNJ do ano passado para esse, levando em consideração não só as sugestões dos tribunais, mas também a necessidade de forma proporcional, realizar essas avaliações e mais, em relação ao prêmio desse ano, levaremos em consideração os efeitos da pandemia, o que me parece é um dos principais pontos, né, apontados pelos tribunais para a premiação deste ano. Temos certeza que nós vamos vencer, se Deus quiser, né, já as curvas vão começar a descer em breve e poderemos retomar as nossas atividades. É claro, sob outras perspectivas, né? Então, vamos ter que usar mais da tecnologia, as videoconferências serão algo permanente, a meu ver. A questão do teletrabalho vai ter que voltar a ser tema de debate aqui, não só no Conselho Nacional de Justiça, mas em todos os tribunais do país. Então, a mudança de referência, com certeza, vai nos levar a repensar muitas coisas, tá, que levamos em consideração esse ano e que no ano seguinte também precisarão ser repensadas. Tá? Mas o CNJ, penso eu, tem atendido de forma democrática esses temas, tem debatido com todos os tribunais e creio que agora estamos a atender os tribunais em praticamente todos os requisitos, pensando, evidentemente, na justiça como um todo e na prestação adequada do serviço judicial. Então, encerramos este painel